Bom, agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Principalmente se você está interessado em trabalhar com datasets, né, ou conjuntos de dados. Vamos supor agora que você tem o seguinte problema. Você quer construir uma lista telefônica, você quer um programa que construa uma lista telefônica, e nessa lista telefônica tem que ter não só o telefone da pessoa, mas também o telefone, digamos, e o endereço. E aí você quer construir um programa para que quando o usuário vai lá e digite o nome da pessoa, apareça o telefone e o endereço correspondente àquela pessoa. Então, para fazer esse tipo de coisa, o Python ele tem um objeto chamado dicionário. Os dicionários eles são objetos que são indexados, mas diferentes de listas, eles não são indexados por inteiros. Eles são indexados pelo que a gente chama de chave. Então, um dicionário ele é um conjunto, tá, de chave e do valor. O valor é qualquer coisa referente àquela chave. O que é importante, né, e isso vai ficar mais claro nos exemplos a seguir, é que essa chave ela tem que ser um objeto imutável. Ou seja, essa chave pode ser, por exemplo, um inteiro, tá? Essa chave pode ser um string. Né? Geralmente você vai encontrar mais frequência chaves como sendo inteiro, string, mas você não pode botar uma chave como sendo uma lista. Até porque não teria muito sentido uma chave ser uma lista. Agora, embora a chave tenha que ser imutável, o dicionário em si ele é um objeto mutável. Tá? Ou seja, você pode substituir elementos num objeto, assim como você faz com listas. E aí, para definir o objeto, você usa a seguinte sintaxe. Você abre chaves, tá? Chaves. Aqui você coloca a chave, ou seja, você pode pensar na chave como um identificador. Essa chave vai ser um identificador, e aqui vai ser o valor que é identificado por essa chave. Tá? Só para deixar claro, quando eu falo valor, não necessariamente é um valor numérico. Tá? Esse valor aqui, ele pode ser um número, pode ser um float, pode ser um string, pode ser um inteiro, pode ser uma lista, pode ser uma tupla, e pode ser, inclusive, um outro dicionário. Tá? Qualquer coisa que você queira pode ser esse valor. O ponto aqui é que esse valor ele é unicamente identificado por essa chave. Tá? As chaves elas são, obviamente, objetos únicos. Então, por exemplo, vamos supor que você quer criar um dicionário chamado números. E aí, usando essa sintaxe, você vai escrever a chave. Nesse caso aqui, eu vou definir a minha chave como sendo strings. Tá? Então, a minha chave string primeiro está relacionada ao objeto 1. A chave segundo está associada ao objeto 2. A chave terceiro está relacionada ao objeto 3. Se você digitar isso aqui no Jupyter, ele vai retornar para você o seu dicionário. Primeiro 1, segundo 2, terceiro 3. Agora, como você vai acessar os elementos de um dicionário? Para você acessar os elementos do dicionário, você tem que fazer isso através das suas chaves, das chaves do dicionário. Então, se eu quero saber qual é o primeiro valor do meu dicionário, tá, eu vou colocar aqui a chave correspondente a ele. Números primeiro. Ou seja, qual é o valor do meu dicionário relacionado à chave primeiro? É o valor 1. Como o dicionário é um objeto mutável, você pode usar a chave para substituir um valor que está associado àquela chave. Então, inicialmente aqui, ó, nesse dicionário, a chave segundo está relacionada ao objeto 2. No entanto, se eu fizer números, que é o nome do dicionário, na chave segundo e colocar igual a 3, ele vai substituir esse 2 por 3. Tá? Ou seja, esse valor vai ser esquecido, apagado da memória, e no lugar dele vai entrar o novo valor 3. O que é importante é o seguinte, chaves elas são objetos únicos. Então, se você definir uma chave, essa chave aqui, primeiro, nessa posição, você não vai poder definir em outro ponto do seu dicionário primeiro novamente. Tá? Valor não, valor pode ser repetido quantas vezes você quiser. Vamos supor, no exemplo que eu dei da lista telefônica, você pode ter dois nomes, duas pessoas com o mesmo endereço. Ou seja, são dois nomes que indicam duas chaves diferentes, mas os dois apontam para o mesmo endereço. Ou não apontam, mas têm o mesmo endereço.
o valor não tem problema, o que tem que ser único é a chave. Isso aqui é uma maneira de você criar um dicionário, mas existem outras. A outra maneira é o seguinte, você pode usar esse construtor chamado dict, e aí você abre parênteses, colchete, e aqui, ó, você escreve uma tupla para representar qual vai ser o par chave-valor. Então, você abre parênteses, colchete, e aqui dentro você escreve tuplas que vão representar o par chave-valor. Tá? Então, esse dicionário aqui é exatamente igual a esse, só que construído de outra forma. Agora, o que acontece se você fizer um loop sobre um dicionário? Quando você faz um loop sobre um dicionário, o que ele vai retornar são as chaves. Então, vamos supor que eu vou fazer um for k e iterar sobre num. Tá? Num é esse dicionário aqui. Quando você fizer, o que esse k vai fazer? Esse k ele vai pegar os valores das chaves. Tá? Ele vai ser associado às chaves, não aos valores. Então, k na primeira iteração vai pegar essa chave primeiro, k na segunda iteração vai pegar a chave segundo, e k na terceira iteração vai pegar a chave terceira. Se você quiser imprimir os valores, você pode fazer isso aqui, ó. Num, que é o dicionário, na chave k. Tá? Ou seja, na primeira iteração, ele vai imprimir k e num k. Num k, lembra aqui, ó. Se eu fizer, ó, se eu fizer dicionário, botar a chave, ele retorna o valor. Então, num k vai retornar o valor da chave primeiro, que é 1. No segunda iteração, ele vai pegar a chave segundo. Então, tá aqui, a chave segundo, e eu estou mandando imprimir num segundo. Tá? Ou seja, vai imprimir o valor correspondente à segunda chave, e depois o valor correspondente à terceira chave. Um exemplo simples, com print, só para você ter uma ideia como você pode acessar os elementos do dicionário, e o que é importante é que quando você faz um loop desse tipo, essa variável aqui do loop, o que ele vai pegar são as chaves, tá? Não os valores. Ok. Como de costume, né, o dicionário sendo o objeto tem seus métodos. Então, a gente vai ver 3 objetos interessantes do dicionário. Primeiro, o método get. O método get, ele faz nada mais do que retornar o valor correspondente a uma chave. Ou seja, ele faz exatamente isso aqui. Ele faz a mesma coisa disso. Se você pegar números primeiro, ou seja, eu quero o valor do dicionário que está na chave primeiro, retorna 1, o método get vai fazer a mesma coisa. Mas qual é a vantagem? Por que a gente usa esse método get? Porque quando você usa esse método get, você pode colocar aqui um segundo argumento, onde ele vai retornar um valor que você quiser, que você colocar aqui, se ele não encontrar uma chave no seu dicionário. Então, por exemplo, vamos supor que você tem esse dicionário massa, que te dá a massa de alguns planetas. Então, nesse meu dicionário, a minha chave vão ser o nome dos planetas. E os valores vão ser as suas massas. Então, aqui, ó, primeira entrada, chave Mercúrio, associada a esse valor, chave Vênus, associada a esse valor, e chave Terra, associada a esse valor. Por que o get é útil? Vamos lá. Criei esse dicionário, que é aquele que está lá. Então, eu posso fazer massa, vamos supor, Vênus. Faltou um ar. Faltou ar, isso. Retornou aqui o valor da chave da massa de Vênus. Agora, vamos supor que você queira que você queira acessar o valor de uma chave que não está no dicionário. Tá, obviamente vai dar erro, porque essa chave não existe no seu dicionário.
Isso você resolve com o método get. Porque se você usar o método get, o que vai acontecer? Get Plutão. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar qualquer valor aqui para dizer o seguinte, se você não encontrar essa chave, o valor correspondente a essa chave, desculpe, se você não encontrar essa chave no dicionário, retorne simplesmente -1, por exemplo. Pode ser o que você quiser, mas retorne -1. Tá? Ele retorna -1 porque Plutão não está no seu dicionário. Se você colocar Mercúrio, ele vai retornar o valor correto. Tá? O que isso evita? Por que isso é importante? Vamos supor que você está trabalhando com um grande dataset, por exemplo, pode ser um dataset astronômico, e você tem lá os planetas e várias informações sobre esses planetas. E aí vamos supor que você tem um conjunto de vários arquivos. Tá? E você sabe que na maioria desses arquivos, as informações de Plutão, digamos, estão lá. Né? Assumindo que Plutão é um planeta. As informações de Plutão estão lá. Mas vamos supor que por algum motivo, por algum erro, por algum problema, ou nos arquivos, ou numa medição, etc., Plutão sumiu do dicionário de algum conjunto de dados. Quando você estiver varrendo todos os seus arquivos, e a maioria tem Plutão, mas um deles não tiver, ele vai retornar aquele erro que eu te falei. Ele vai tentar acessar. Ele vai tentar acessar. Ele vai tentar acessar a chave Plutão, mas num conjunto específico lá de seus dados não tem Plutão. Então, o que vai acontecer é que o que a gente chama vai dar um crash no seu programa. Ele vai interromper a execução, porque, obviamente, Plutão não estava lá. Embora Plutão tivesse tudo bem nos outros arquivos, tem algum arquivo com algum problema, não tinha informação de Plutão. Crash, seu programa parou. Para evitar isso, é justamente para evitar isso, que a gente usa o método get. Quando você usa o método get, ele vai retornar o valor correspondente a essa chave quando ele encontrar, e quando ele não encontrar, ele vai retornar o que você escolher. Se você escolheu -1, está ótimo, ele vai retornar -1. Ou seja, você não interrompe a execução do seu programa, e quando retornar -1, você pode colocar um if para o seu programa. Então, por exemplo, se retornar -1, não faça o cálculo com esse valor, porque para Plutão esse valor não existe. É uma maneira de você não interromper o fluxo de comandos. Tá? É uma maneira de não dar crash no seu programa. Ok? Agora, além do método get, você tem mais três métodos chamados key, values e items, que pelos próprios nomes, os nomes já são autoexplicativos. O método keys, ele retorna exatamente as chaves do seu dicionário, esses aqui. O método values vai retornar os valores do seu dicionário, e o método items vai retornar o par chave-valor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, planetas, massa.keys, ele vai retornar esse objeto aqui, chamado DictKeys, note que agora eu só tenho as chaves do dicionário. Tá? Note que agora os valores não foram incluídos. Estou pegando só as chaves. Note que, embora isso aqui pareça uma lista, você não pode acessar isso aqui como uma lista. Tá? Se você quiser acessar esses elementos, você tem que fazer um for nesse objeto aqui. Tá? Nesse objeto, esse objeto chamado DictKeys é um objeto que guarda as chaves do seu dicionário. Então, se você quiser acessar essas chaves, você faz um for, e aí dá uma variável p em planetas, onde planetas são as chaves, e aqui, por exemplo, posso imprimir planetas. Tá? Esse end, com esse espaço aqui, foi só um exemplo para mostrar que, se você não colocasse esse comando, ele ia imprimir um abaixo do outro. Aqui eu estou dizendo, eu não quero que você imprima um abaixo do outro, eu quero que você simplesmente separe por um espaço.
Então, vamos fazer esse exemplo. Planetas igual a massa ponto keys. Ele retornou esse objeto, que são as chaves. Como eu falei, se você tentar acessar isso aqui como se fosse uma lista, ó, ele vai dar erro, tá? Porque esse objeto aqui, ele não é indexado como lista. Esse objeto que guarda as chaves, ele não é indexado como lista. Mas você pode fazer o seguinte, tem algumas situações que você quer trabalhar só com as chaves do seu dicionário e você tem a opção de transformar isso aqui numa lista. Então, eu posso definir agora uma lista, planetas, chamar de planetas lista, como? Esse construtor aqui, chamado list, ele vai pegar qualquer tipo de sequência e transformar numa lista. Então, se eu pegar esse conjunto de chaves do meu dicionário e der esse comando list, ele vai transformar, ele vai guardar esse conjunto de chaves numa lista. Tá aí, ó. Agora ele transformou numa lista. Tá? E aí sim, uma vez que eu transformei isso aqui numa lista, eu posso acessar esses elementos como uma lista. Tá? Agora sim, elemento 0, Mercúrio. Ou seja, isso aqui, não perca o fluxo de comandos. Tá? Aqui eu peguei simplesmente as chaves desse dicionário. Tá? Eu tinha um dicionário massa, com essas chaves e esses valores. Peguei essa variável planetas, onde eu guardei as chaves desse dicionário. Então, planetas tem só as chaves. Agora, eu peguei essa chave e transformei numa lista. Uma vez transformada numa lista, eu posso acessar individualmente os elementos dessa lista. Isso aqui agora, esse ponto agora não tem mais nenhuma relação com o dicionário. Tá? Se você mudar a entrada dessa lista aqui, em lugar de Mercúrio botar Terra, você não mexe na massa. A massa continua intacta. Desculpa. Você não mexe no dicionário massa. Você pode mudar como você quiser essa lista, que agora não tem mais nenhuma relação com o dicionário. O dicionário continua intacto, mesmo que você mude a sua lista. Ok? Alguma pergunta? Ok, então vamos pegar agora tudo isso que a gente viu, tá? Vamos pegar um pouco do que a gente viu sobre loops, lista, dicionários, strings, juntar tudo e fazer um programinha para a gente trabalhar com um dataset. Então vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Eu vou seguir agora esse exemplo com vocês e depois eu vou disponibilizar esse arquivo lá no Classroom para vocês brincarem com ele. Então, eu vou, como eu costumo importar o módulo Math, eu vou importar logo ele aqui, import Math as NT. E vamos supor que você tenha, vamos supor que você gosta de astronomia e aí você pegou lá um dataset, e esse dataset é um dicionário. Nesse dicionário, as chaves são o nome dos astros. Então, vou definir aqui esse dicionário astros, onde as chaves são o nome dos astros, mas os valores associados a essas chaves não são simplesmente um único valor, eles são tuplas. Tá? Uma tupla com dois elementos, onde o primeiro elemento dessa tupla é a massa do planeta em quilograma, e o segundo elemento dessa tupla é o raio em quilômetro. Então, você tem um dicionário com as suas chaves, que são o nome dos astros, e as tuplas, que dá massa e raio. E aí, vamos supor que você quer fazer o seguinte, eu quero pegar esse conjunto de dados
e quero agora, a partir desse dicionário, construir um outro dicionário, onde eu vou guardar a densidade dos planetas. Eu vou pegar esse dicionário, a partir dele, eu vou extrair as chaves e criar um outro dicionário onde eu vou ter os planetas como chave e a sua densidade como valor. Então, vamos lá. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as chaves desse dicionário. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos pegar as chaves desse dicionário. Para pegar as chaves, eu uso o método dicionário.keys. E aqui eu vou fazer tudo numa linha só. Tá? Aquilo que a gente fez anteriormente em 2 linhas, eu vou fazer numa linha só. Aqui eu pego as chaves, astros.keys retorna a chave, e quando eu coloco o comando list, eu transformo esse objeto aqui numa lista. Tá? Então, planetas agora é uma lista com as chaves do meu dicionário. Ou seja, vai ter tudo isso aqui. Todas essas chaves agora estão nessa lista. Agora, se você olhar para cá, para esse dicionário, você vê que não tem só planetas aqui. Tá? Tem também o Sol. Como eu estou interessado em calcular a densidade só de planetas, eu vou remover o Sol da minha lista de chaves. Então, qual é a vantagem de transformar as chaves numa lista? A vantagem é que, uma vez que você transformou numa lista, agora você pode usar os métodos da lista para trabalhar com esses dados, com essas chaves. Então, para ficar mais claro, eu vou imprimir essas listas para a gente ver o que acontece. Então, tá aqui. Opa. Ah, tá. Esse erro aqui foi o seguinte. Eu dei um Enter nessa célula aqui, tá? Sem dar Enter na primeira célula. Ou seja, ele estava tentando acessar valores que não foram definidos antes. Tá vendo que não tem nenhum número aqui. Ou seja, eu não dei Enter nessa célula. Tá? Então, agora, eu listei, eu usei esse método list para transformar esse objeto numa lista de chaves. Elas estão aqui. Note que, inicialmente, o Sol ainda está. Como eu quero calcular a densidade dos planetas, eu vou remover Sol da lista. Então, eu vou usar o método de lista remove Sol. E aí ele vai remover, ficou só os planetas. Então, acompanhe comigo, tá? Não se perca. Isso daqui são as chaves. Tá? São as chaves do dicionário. Então, aqui está a minha lista com as chaves, tá? Agora sem o Sol. Olha, como eu quero criar como eu quero calcular a densidade, o mais fácil é definir uma função que calcula essa densidade. Tá? Então, a gente vai usar o que nós vimos na última aula. Def para definir a minha função. Vou chamar essa função de calc densidade, e essa função tem 2 entradas, M e R, ou seja, a massa e o raio do planeta. Isso aqui é um comentário, só para dizer o que a função faz. Então, essa função vai retornar a densidade. Eu vou supor que os planetas são perfeitamente esféricos, então a densidade é simplesmente massa dividido pelo volume da esfera, que é 4πr². Acho que eu estou usando aqui o módulo math, que retorna para mim o número π. Então, vai retornar para mim a densidade do planeta. Agora, qual é o meu objetivo agora? Meu objetivo agora é criar um novo dicionário, onde as chaves vão ser os planetas e os valores vão ser os valores de densidade. Então, está aqui. Da mesma forma que você cria uma lista vazia, você pode criar um dicionário vazio. Então, eu vou criar um dicionário densidade, tá? Onde eu vou guardar a densidade dos planetas, que inicialmente está vazio. E agora, como eu tenho aqui, planetas é uma lista, tá? É uma lista com as chaves. Então, como planetas é uma lista, o que eu vou fazer?
eu vou fazer um for, eu vou iterar nos elementos dessa lista planeta. Então, P, o que é que P vai pegar? P vai pegar os elementos dessa lista, que são as chaves que eu quero. Então, na primeira iteração, P vai pegar Mercúrio. Na segunda iteração, P vai pegar Vênus. Na terceira, Terra, assim por diante. Agora, lembre-se que quando que eu posso acessar o valor de um dicionário dessa forma, escrevendo o nome do dicionário e, entre colchetes, escrevendo a chave. Então, ó, quando P, né, P está iterando na lista, tá? Não se perca aqui. Planetas é a lista, astros é o meu dicionário. O dicionário está definido lá no começo. Então, na primeira iteração, quando P for Mercúrio, tá? Quando P for Mercúrio, esse comando aqui vai retornar astro Mercúrio. Astro Mercúrio. Ou seja, eu vou acessar o elemento do dicionário astro correspondente à chave Mercúrio. O elemento do dicionário astro correspondente à chave Mercúrio é essa tupla aqui. Ó. Essa tupla, que tem massa e raio. Então, ele retorna uma tupla. Como retorna uma tupla de 2 valores, eu vou definir 2 variáveis, M e R, que vão pegar os valores, esses 2 valores da tupla. Esse M aqui, ó, esse M, vai pegar o primeiro valor da tupla, e esse R tá, vai pegar o segundo valor da tupla. Esse aqui. Para tentar deixar mais claro, deixe-me colocar aqui. Se você tem uma tupla, digamos, 2.41, você pode acessar os elementos da tupla assim, ó, xy igual a t. Não, x vai pegar o primeiro valor da tupla, y vai pegar o segundo valor da tupla. Então, aqui ele está fazendo exatamente isso. Na primeira iteração, ele vai pegar Mercúrio e vai fazer isso. Vou fazer mais um para ficar mais claro. Na segunda iteração, P vai pegar Vênus. Aí ele vem para cá, ó, vai fazer astros, Vênus. Astros, Vênus, quer dizer, os valores do dicionário astro que estão associados à chave Vênus, que é essa segunda tupla aqui. E aí, fazendo MR igual a essa tupla, M vai pegar esse valor e R vai pegar esse valor. A cada iteração ele faz isso. Então, a cada iteração eu vou pegar o valor de R e vou calcular a densidade. Agora, lembra que eu defini densidade, ó, densidade está definido aqui, ó, densidade foi definida aqui como um dicionário vazio. Então, para você preencher um dicionário, simplesmente basta você pegar o nome do dicionário, bota aqui entre colchetes o valor da chave e atribui a esse elemento o valor que você quer. Então, densidade, dicionário densidade, na chave P, digamos, Mercúrio, vai ter esse valor. Tá? E esse valor qual vai ser? Vai ser, aí aqui eu chamo a função. Tá? Aqui eu chamei a função, ó, que eu defini antes. Aqui, ó, chamei a função. Essa função vai calcular para mim a densidade. Ele vai calcular a densidade usando quais parâmetros? Usando o parâmetro M, que é o primeiro valor da tupla, e o parâmetro R, que é o segundo valor da tupla. R, segundo valor da tupla. Lembra que essa função cálculo de densidade, ela foi definida como tendo esses 2 argumentos. Eu só multipliquei aqui por essas grandezas para transformar a densidade em grão para o centímetro cúbico.
Então, agora, em cada interação, ó, ele vai preencher, né, ele vai atribuir a cada chave P esse valor de densidade, e ele vai agora criando, note que ele está criando o meu dicionário de densidade. Ele está criando, a cada interação, ele está criando esse dicionário de densidade. Então, está aqui, ó. Note que eu coloquei esse print aqui fora do for, para ele imprimir para mim o dicionário que ele criou. Tá, então, está aqui, ó, criou. Na primeira iteração, P, no primeiro P é Mercúrio, calculou a densidade de Mercúrio, está aqui. Na segunda iteração, Vênus, Terra e assim por diante. Ou seja, agora eu tenho um dicionário de densidade, um dicionário que associa a cada planeta, a cada chave planeta, a sua densidade. Agora, agora eu quero imprimir eu quero imprimir de uma forma interessante qual é a densidade de cada planeta. Eu imprimi aqui o dicionário, mas isso aqui não está muito claro que isso aqui é uma densidade que está relacionada a cada planeta. Obviamente, se eu conheço Python, se você conhece Python, você sabe que cada valor está relacionado a essa chave aqui, mas a gente quer deixar isso de forma mais apresentável. Por exemplo, eu vou colocar no artigo. Então, eu vou imprimir isso aqui de uma forma mais interessante. Como eu falei, além do método get e keys, que nós usamos aqui, tem esse método chamado items, que ele vai retornar literalmente os itens do seu dicionário. Ele vai retornar esse par, chave e valor. Como items retorna a chave par, valor, retorna os dois, eu vou fazer o for agora usando duas variáveis, P e Q. A P vai pegar a chave e a Q vai pegar o valor. E aí eu vou imprimir. Então, eu vou imprimir da seguinte forma. A densidade de, eu coloco o colchete, vai ser substituído depois pelo formato, aqui vai entrar a sua chave, ou seja, vai entrar o valor de P, tá, que é o primeiro elemento da interação, e aqui vai entrar o valor de Q, que é a chave, o segundo elemento. Grãos bastante cor, que aqui eu vou usar o método format. Então, nessa primeira entrada aqui, ó, vai entrar o valor de P, que é a chave. Nessa segunda entrada aqui, vai entrar o valor de Q, que é a densidade. Tá? Como aqui para ele não escrever isso com muitas casas decimais, eu vou exigir que seja escrito só com 2 casas decimais. Então, vamos lá. Tá aí. Então, ele escreveu. A densidade de, a primeira iteração, Mercúrio é 5,42. Está aqui. A densidade de Vênus é 5,24. Olha lá, está aqui. E aí você conseguiu imprimir. Então, note que isso aqui está meio desalinhado, né? Você pode pensar, não gostei dessa formatação. Né? O referee do artigo vai reclamar que essas colunas não estão bem alinhadas. Então, a gente pode usar, para fazer isso, a gente pode usar as ferramentas disponíveis no método format. Uma maneira de você fazer isso é você pegar a palavra que tem o maior número de caracteres, tem o maior tamanho, e tentar formatar o tamanho do seu caractere para aquela que tem maior tamanho, para você poder alinhar, não só o maior tamanho, mas também alguns números a mais para dar o espaço. Então, se olhar aqui, ó, Mercúrio, que é um dos maiores, tem 2, 4, 3, 6, 8. Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu coloco esse comando 2.8, eu estou dizendo que eu quero que esse caractere, né, que vai entrar aqui, seja escrito com 8 posições. E quando eu coloco um número aqui na frente, tá, eu estou dizendo que eu quero que ele seja escrito com 5 posições, mas se esse número tiver menos do que 5 caracteres, ele vai colocar espaços à esquerda. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem 3, 4. Ele tem 4 caracteres. O que isso está dizendo é que ele vai escrever 4 e vai botar mais um espaço aqui à esquerda. Então, tá aí.
Agora eu estou exigindo que tudo que entre aqui seja escrito por 8 posições. Então, se isso aqui, como isso aqui tem menos de 8 posições, ele joga o espaço para completar as 8. E aí, com isso, você consegue alinhar a sua resposta. Uma outra maneira de fazer isso, tá? E aí eu volto a uma pergunta que foi feita quando eu falei de string, é como usar um outro tipo de formatação chamado f-string, que é uma maneira mais nova de você formatar números. Tá? Além desse método format, você tem esse método chamado f-string, que começou a ser disponível do Python a partir da versão 3.6. Atualmente a gente está na versão 3.9. Então, nessa nova maneira, o que você faz? Você esquece esses formatos, e aí você escreve a palavra f, depois de f, entre aspas, você coloca o seu string, e aí, no lugar do format, você coloca, você pega esse P aqui e joga direto aqui, antes dos 2 pontos. Tá ele aqui, E você pega o Q e joga direto aqui antes dos 2 pontos. Tá aqui. Ou seja, ele vai escrever P com essa formatação de 8 posições e vai escrever Q com 5 posições e 2 casas depois da vírgula. Ele vai escrever exatamente a mesma coisa. Da mesma forma, se você quiser dar mais espaço, você bota 10 aqui. Uma outra maneira de escrever. Eu confesso que eu ainda prefiro o formato, mas essa maneira aqui é mais rápida. Tá? O processamento dela é mais rápido, dessa forma. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou sugerir agora que vocês façam o exercício 2.2, tá? Mas com uma pequena modificação. Quem já fez, é só fazer essa pequena modificação. Quem não fez ainda, pode tentar fazer agora. Esse exercício é o seguinte, você tem uma sequência de letras, por exemplo, uma sequência de DNA, e eu quero que você obtenha, a partir da sequência de DNA, um conjunto de quantos conjuntos, ou quantos e quais são os conjuntos de 3 letras que você pode obter a partir desse DNA, né? Isso é chamado códons. Então, por exemplo, essa sequência de DNA, AG, TC, TT, ATA, TCT, ele tem todos esses códons aqui, ou seja, você pode encontrar todos esses conjuntos de três aminoácidos. Então, você corta aqui, blá, blá. Se você ler a partir da primeira letra. Se você ler a partir da segunda, você vai ter um outro conjunto de códons, mas aí no final, provavelmente, no final vai sobrar só CT. E como esse CT não tem 3 letras, você corta no seu resultado e deixa só aqueles que têm 3. Então, eu quero que você, nesses últimos minutos, que você tente escrever um programa que imprima todos os códons a partir de uma sequência de DNA, escolhendo onde você quer começar. Ou seja, você pode definir um inteiro que pode assumir valores 1, 2, 3, 4, não importa. Se esse inteiro for 0, você deve começar a contar a partir daqui. Então, você vai fazer A, GT, primeiro trinca. C, TT, segundo trinca, assim por diante. Se esse inteiro for 1, você esquece o A e começa a partir daqui. GTC, TTA, TAT, etc. Se for 2, assim por diante. Mas eu quero uma pequena modificação. Esse exercício, ele fala para você imprimir. Eu quero que você guarde essas trincas, esses códons, em uma lista. Então, você vai pegar a sua sequência de DNA, a partir dessa sequência você vai encontrar todos os códons e guardar esses códons numa lista. Essa sua lista deve ter só as trincas. Se por acaso no final sobrar 1 ou 2 letras, você tira da sua lista. Tá? Deixa na lista só os códons. Esse exercício é interessante porque a gente vai usar pelo menos 3 coisas. A gente vai usar iterações, for. Nós vamos usar métodos da lista, pelo menos. Nós vamos usar métodos da lista e vamos usar slice de string. Tá? Se você não lembra, vai lá no slide 39, tem lá como usar slice em string. Então, uma maneira de fazer é a seguinte. Eu vou definir aqui a minha sequência de DNA. E eu vou definir
eu vou definir uma variável j, que vai ser o meu inteiro que indica onde a posição a partir do qual eu quero começar a sequenciar o código. Então, para definir um tamanho do string, a gente usa esse command length. DNA length é uma variável que vai guardar o tamanho desse string. E aqui, eu vou definir uma lista vazia. Agora eu vou iterar sobre um range, sobre esses números inteiros. Como eu quero de 3 em 3, o que é que eu vou fazer? O range ele tem que começar em j, para dizer em que ponto eu vou começar. Ele vai até DNA length, que é o comprimento do string. E como eu quero separar de 3 em 3, então ele vai de 3 em 3. Note que eu defini aqui uma lista vazia, que vai guardar as trincas, então vou colocar a lista colon, append, ou seja, vai inserir elementos dessa lista. E aqui eu vou usar slice. Esse i, ele começa em j e vai até i mais 3, porque eu quero pegar de 3 em 3 letras. Tá? E note que o passo aqui é 3, porque, digamos, vamos supor que j é 1. J é 1 inicialmente, desculpa, vamos supor que j é 0. Então, inicialmente, i é igual a j, i igual a 0, vai de 0 a 3. Lembra que quando eu faço slice esse último número aqui, essa última posição, esse último índice ele não é incluído. E de 0 a 3 quer dizer que ele vai pegar 0, 1 e 2. Tá? Ele vai pegar esse e esse. Agora, ele vai pegar, então, a partir do terceiro, i igual a 3, ou seja, vai pegar a partir desse e vai até 6. Ou seja, ele vai até, na verdade, posição 5. 3, 4, 5. Vai pegar esses 3 aqui. E aí eu vou colocando lá na minha lista. Ora, como eu quero que só entre na lista os strings com 3 letras, tá? Eu vou testar o último elemento dessa lista para ver se ele é menor que 3. Eu só preciso testar o último porque eu sei que os outros dois, os outros anteriores vão ter 3. Então, só basta testar o último, tá? E você pegar o último elemento da lista, fazer isso aqui, menos 1, ver se ele é menor que 3, e se ele for, eu vou retirá-lo da lista, usando o método pop. Pop, ele retira o último elemento da lista. Tá? E aqui eu imprimo a minha lista. Então, tá aí. Minha lista vai ter os 3 columns possíveis. Se eu colocar j igual a 1, se eu colocar j igual a 1, ele vai começar desse G aqui. Então, G, TC, TTA, TAT, blá, blá, blá. J igual a 2. Ele vai fazer, tá? O que sobrar aqui, ele vai retirar. Ok?